Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma noite. Hoje é a 13ª noite do nosso curso bíblico online. Portanto, você que está chegando aí, você que está nos acompanhando, mesmo que não seja ao vivo ou que seja em outra plataforma que não aqui no Facebook, você também é muito bem-vindo. Portanto, vamos começar daqui a pouquinho, mais especificamente daqui 8 minutos, às 8 horas da noite, nós vamos iniciar o nosso curso. Então, se você já chegou aí, seja muito bem-vindo. Eu agora vou compartilhar com os meus amigos e o pedido é que você faça o mesmo aí onde você está. Compartilha com quem você puder, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo, deixe seu boa noite, deixe seu feliz sábado, vai deixando aí a sua mensagem para a gente poder interagir e saber de onde você está assistindo, tá bom? É um prazer receber você aqui hoje para mais uma noite do nosso curso bíblico online, especificamente hoje a 13ª aula. O tema é o que Jesus ensinou sobre os profetas. É o que nós vamos ver hoje, tá bom? Eu estou aqui compartilhando com os meus amigos. Eu vou pedir para que você faça o mesmo. Você tem algumas alternativas, você pode copiar o link e mandar lá nos seus grupos de WhatsApp, suas linhas de transmissão, pode criar uma sala de vídeo aqui no Facebook também, ou então você pode simplesmente clicar no botãozinho escrito compartilhar, você vai mandar para todos os seus amigos aí e vai poder facilitar para que a mensagem chegue a mais pessoas, assim como chegou para você também, tá ok? Você pode então, clicando nesse botãozinho, vai colocar lá na sua linha do tempo, quem passar por ali vai acabar vendo essa live aqui também com você, tá bom? Eu vou aqui então compartilhar, deixa eu só abrir aqui e copiar o link para mandar lá nas minhas linhas de transmissão, lá nos meus grupos no WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Germônica já chegou aqui, a Luciene também já chegou aqui, então que bom que vocês já chegaram. Ó, façam que nem estou fazendo aqui, eu estou copiando o link aqui no Facebook, estou copiando aqui para eu enviar para os meus amigos, e é isso que você também vai fazer agora, enviando aí para os seus amigos também. Tá vendo aqui meu Facebook, meu WhatsApp está aberto, estou mandando aqui para os meus amigos, e se você puder fazer o mesmo aí, de onde você está, também será muito válido e legal a experiência de poder compartilhar a palavra de Deus, aí do jeito que você pode hoje em dia. Talvez você não pode sair de casa, talvez você não pode, tem medo, né, da doença, e a gente entende isso, tem todo respeito em relação a isso, até por isso nós criamos um outro meio, uma outra estratégia para que mais pessoas ouçam da palavra de Deus aqui pela internet, você da sua casa, eu aqui da minha, e a gente pode então compartilhar da palavra de Deus. Quero mandar um abraço aqui então para os meus amigos, que eu sempre mando um abraço aqui para esses meus amigos. Mandar um abraço para a minha igreja do Mutirão, mandar um abraço para eles, mandar um abraço também para a igreja do Jatobá, que também sempre nos acompanha, mandar um abraço para a igreja do Água Azul, pessoal lá do Água Azul também, um grande abraço para todos vocês. Além do mais, um abraço também para a comunidade Sentir Mais. Todos vocês aí são muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso bíblico online. Eu já compartilhei aqui, a minha pergunta é se você já fez o mesmo. Compartilhou? Deixou o like? Deu joinha aí? Já? Ok. Já compartilhou? Tem um botãozinho compartilhar. Já clicou nesse botãozinho? Compartilhou aí na sua linha do tempo? Ainda não? Então faz isso aí. Deixa aqui o comentário também de onde você está assistindo, dê seu boa noite, um bom sábado, diz quem é você, tá bom? A cidade de onde você está falando, parece aquela gravaçãozinha da ligação a cobrar, mas não é não. Diz aí de onde você está falando, quem é você, tá bom? Já vi que o Fabrício deixou aqui o seu boa noite. Fabrício, você sempre é um dos primeiros a entrar, né? Você é muito bem-vindo, meu amigo. A Luciene também. Feliz sábado, Luciene. Então você que vai chegando, vai entrando, compartilhando, mandando para os amigos e fazendo aí como a Priscila acabou de fazer. Ela compartilhou já, tá bom? A Luciene também já compartilhou. Então se você puder, compartilha aí, clica no botãozinho para compartilhar. Além do que, sempre o pedido especial de pegar os seus materiais de estudo. Nós entramos aí alguns minutinhos antes das 8 horas, sempre com esse intuito de que você se prepare para a aula que vai começar daqui a pouquinho. Então a aula, daqui 4 minutos vai começar, é o tempo de você pegar caderno, caneta, compartilhar com os amigos, pegar o seu livro da aula, de todas as aulas na verdade, não só de hoje, mas a Bíblia, a palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia, não deixe de anotar nada, anota tudo no caderno, aí com a sua caneta aí, e além disso, deixa aí o seu pedido de oração, deixe sua mensagem, entra e comunique-se aí com a gente também, tá bom? A Cíntia também já entrou aí. Boa noite, viu, Cíntia?
Deixa aí. Oi! Oi, Cíntia. Boa noite para você. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos aí. Não deixem de entrar, comentar e também deixar aí o seu recadinho de boa noite, de bom sábado. Além do que, pegue seu material aí e já se prepare para a aula de hoje, onde o tema é o que Jesus ensinou sobre os profetas. Nossa 13ª aula de 15 aulas. Talvez você que está chegando aí agora pode estar pensando, pastor, mas eu vou pegar na antepenúltima aula. É isso mesmo, não tem problema. Porque se você perdeu as 12 aulas anteriores, você pode voltar aqui mesmo no meu Facebook e maratonar todas as outras aulas que você não acompanhou até aqui. Tá bom? Se esse é o seu caso, não se desespere, não saia pensando, vou pegar o curso no final. Não, você pode voltar e maratonar, terminando esse episódio aqui ao vivo, você volta aqui no meu Facebook mesmo, você vai ter do episódio 1 ao 12 disponível aqui para você. Perdão. Além do mais, você também tem no YouTube, no canal Viver e Aguardar, lá no YouTube também tem todas as aulas disponíveis, além do IGTV, lá no Instagram, no meu Instagram, o @PRJVictor, você vai lá, procura, tem todas as aulas também disponíveis, além do Spotify, em forma de podcast, o podcast do pastor. Todas as plataformas têm disponível aí essas aulas que você, porventura, já tenha perdido, tá bom? Então não se desespere, entre aí nesses canais e pode procurar as aulas que você perdeu. Quem sabe você não perdeu as 12, mas perdeu uma ou outra ali pelo caminho. Não deixe de buscar essas aulas aí, esses conteúdos que porventura você tenha perdido, tá bom? Além disso tudo, também tem um outro recado. Terminando a nossa aula no domingo, dia 26, nossa última aula, 15ª aula, temos estudado aqui todas as noites, às 8 horas da noite. Nossa 15ª aula vai ser no domingo. Na segunda, vamos ter uma festa batismal. A sua festa batismal. Você que ainda não é batizado, está aqui nos acompanhando nesse curso. Deus já te lançou esse convite, já te fez esse apelo e você sabe que precisa tomar sua decisão. Então se prepare para que na próxima segunda aconteça também o seu batismo. Já tem algumas pessoas se decidindo para esse dia, para essa grande festa. Temos um pastor vindo de Santarém, que é o pastor Wagner Lins, que é o líder para a área de ministério pessoal, escola sabatina, para todo o oeste do Pará, vai estar com a gente nessa festa na segunda-feira, lá na igreja do Jatobá, que é a nossa única igreja que está aberta por enquanto em nosso distrito, tá bom? Às 7h30 da noite, lá na igreja do Jatobá, nessa segunda-feira. Lembrando que pela limitação da lei, nós só temos lá naquela igreja especificamente espaço para 25 pessoas, então não é um evento aberto, apesar de ser transmitido aqui pelo meu Facebook, não vai ser um evento aberto para todas as pessoas, quem sabe os mais próximos, alguns líderes da igreja e as pessoas mais próximas de que serão batizadas. No mais, o evento está limitado, com um número limitado de pessoas, mas você vai poder acompanhar aqui também pelo Facebook. Então você que vai ser batizado, você tem que estar lá, tá bom? Então se prepare para essa linda festa, para esse grande dia. Já chegamos, já deu 8 horas aqui no meu relógio. Eu vou só ler aqui os últimos comentários antes da gente ir para a nossa aula. Deixa eu só ver aqui, ó. A Cíntia deu aí, então, a Priscila, na verdade, deu boa noite, feliz sábado. A Maria Silva também, boa noite, feliz sábado. A Cíntia dizendo boa noite, feliz sábado. Cheiro aí no Matheus e na Luísa, pode deixar, Cíntia. O Jean também chegou dando boa noite, feliz sábado. Tá dizendo, ó, aqui é o Jean Carlos. A Juliana, lá de Belo Horizonte, também entrou aí com a gente. Boa noite, feliz sábado, Ju, que é a minha madrinha de casamento, uma das madrinhas de casamento que eu tive. Também muito querida, família querida, um abraço para todos vocês. E a Fátima também já entrou aí dando feliz sábado. Então, feliz sábado a todos vocês que já chegaram. Como você está aí, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus, tá bom? Querido Pai, nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de mais um sábado estarmos na sua presença, estudando sua palavra e convidando para que o Senhor seja o personagem principal do estudo dessa noite. Em mais uma aula, o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine verdades preciosas da tua palavra, pois hoje precisaremos muito do teu esclarecimento e da tua iluminação. Fica conosco, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, permanece o nosso desafio aqui de todas as noites. O nosso desafio qual é? Se em algum momento eu falar algo que está fora da Bíblia, você pode sair dessa live aqui, você pode inclusive indicar para outras pessoas dizendo assim, não vai lá, porque o pastor fala coisas fora da Bíblia. Você pode escrever no comentário, pode sair, pode ficar à vontade. Porque o nosso intuito aqui não é falar algo que esteja fora da Bíblia. Nosso intuito não é falar mal da sua igreja ou da sua religião, mas nosso intuito é revelar o que a palavra de Deus nos diz sobre determinados assuntos. No caso, hoje o assunto é o que Jesus ensinou
sobre os profetas. O desafio está lançado aí e vamos para mais uma aula, a 13ª aula do nosso curso bíblico online, inteiramente grátis para você, tá bom? Deixa aqui então só eu, antes de eu ir para o nosso conteúdo da aula, ler os últimos comentários. A Helenice dando feliz sábado, a Berenice também, minha sogra, chegou aí, a Leonilda, boa noite, cheguei, boa noite. Priscila disse aí, Cíntia, a Luzilândia, boa noite. E também a Paola dizendo, ó, Cíntia, eles mandaram outro abraço aí, as crianças aqui, Paola, Luísa e Matheus mandaram outro abraço. E a Elisane também dando boa noite, feliz sábado a todos que já estão aí. Então, preparado, pegou aí já o seu caderninho, pegou caneta, tudo na mão. Se ainda não pegou, corre lá e pega. Vai lá rapidinho e pega o principal instrumento do estudo de hoje, que é a palavra de Deus. Porque o estudo de hoje está imperdível. Vamos lá então para o nosso conteúdo. E a nossa aula de hoje, ela tem uma temática bem especial, que é o que Jesus ensinou sobre os profetas. Existem hoje falsos profetas no mundo por aí afora? O que você acha disso? Tem mesmo? Coloca aí no comentário se você acha sim, existem falsos profetas. Coloca aí para mim no comentário. É o que você pensa, o que você acha. Agora não é ainda o que é certo e errado. Vamos ver daqui a pouquinho. Mas coloca aí, deixa para mim qual é a sua opinião sobre esse tema, sobre esse assunto. Existem falsos profetas? Quais são as características de um verdadeiro profeta? A igreja verdadeira de Deus, a igreja visível de Deus, ela teria nos últimos dias um profeta ou uma profetisa, um homem ou uma mulher sendo usado com dom de profecia? É o que nós vamos ver hoje no nosso estudo, em que o tema é lição número 13, o que Jesus ensinou sobre os profetas. Então vamos para a nossa aula, preparado aí? Já vai entrar aqui na tela nossa aula, deixa eu ver aqui se vai entrar, vai, agora sim. O que Jesus ensinou sobre os profetas. Está preparado? Então vamos lá. Vamos começar então com o primeiro entendimento. O primeiro entendimento sobre esse tema que nós precisamos ter e que nós devemos ter é que os profetas são porta-vozes de Deus. Eles não falam por si mesmos, eles não falam algo que está na mente deles ou algo que eles desejam falar. Os profetas sempre devem falar como porta-vozes de Deus. Eles recebem algo, uma mensagem, ou uma visão, ou um sonho, vindo direto do próprio Deus, nunca algo que vem deles mesmos. E em nenhum momento um profeta, ele pode advogar como ele, sendo uma pessoa que recebeu de Deus, sendo que ele nunca recebeu. Há um perigo nisso aí para o profeta que diz que recebeu, mas na verdade não recebeu nada de Deus. Porque um profeta, por natureza, ele é inspirado por Deus. E nem sempre profeta tem que ver com profecias relacionadas ao futuro. Profeta é um que traz a mensagem de Deus. Ok? Então, nesse sentido, aquela ideia de profecia ser algo só relacionado ao futuro, de que a mensagem do profeta é só de futuro, porque quando a gente fala de profeta, o que vem na nossa mente? Daniel, as profecias do Apocalipse. Mas a gente, quando fala de profeta, tem um sentido mais amplo, mais na ideia de ser um porta-voz de Deus, um mensageiro de Deus, ok? Então, esse porta-voz de Deus é o profeta. Vamos então para a nossa primeira pergunta da noite. A nossa primeira pergunta é: a que Jesus comparou os falsos profetas? Qual foi a comparação que Jesus fez com falsos profetas? A que Jesus comparou os falsos profetas? Pega o seu caderno, anota essa pergunta aí. A que Jesus comparou os falsos profetas? O texto está em Mateus 7, verso 15. A que Jesus comparou os falsos profetas? Anotou aí? Pegou sua Bíblia? Eu vou pegar a minha aqui também. Vamos lá juntos. Mateus 7, verso 15. Mateus 7, capítulo 7, verso 15. Vamos lá? A Cíntia já entrou e já compartilhou. Eu espero que você também já tenha compartilhado aí com os amigos, tá bom? Tem um botãozinho para compartilhar. Você compartilha e mais pessoas terão acesso a essa mensagem de hoje. Aqui Jesus comparou os falsos profetas. Tá anotado a pergunta? Podemos ir para o texto? Mateus 7, verso 15. Acompanhe aí na sua Bíblia, ou então, se quiser, pode acompanhar aqui na tela, porque a Bíblia nos diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ih, rapaz, parece que o negócio ficou pesado aqui em relação aos falsos profetas, né? Porque Jesus mesmo disse o seguinte, a pergunta era: aqui Jesus comparou os falsos profetas, ele comparou a lobos. E, na verdade, ele não comparou só a lobos, ele disse assim: ah, é um lobo. Não, ele disse assim, ó,
são os falsos profetas. Está dizendo aqui, ó, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles se apresentam disfarçados de ovelhas. E por dentro, eles são lobos, roubadores. Então pode parecer ali uma áurea tão santa, tão milagrosa, tão majestosa, mas no fundo pode ser uma armadilha que o inimigo está traçando para você. Então muito cuidado, porque nós vamos testar hoje, ou fazer alguns testes pela Bíblia do que é a característica do verdadeiro profeta e do falso profeta. Para você poder comparar quem diz por aí que é um profeta, que recebeu uma mensagem de Deus, tem uma profecia sobre a tua vida, eu tenho uma mensagem de Deus, eu tenho uma palavra forte de Deus para a sua vida. Já viu isso aí por aí afora? Pois é, nós vamos hoje fazer um teste pela Bíblia, onde está a característica do verdadeiro profeta ou do falso profeta. Então não sai daí que o estudo hoje tá nota 10. Primeira coisa que a gente já aprendeu hoje é que Jesus compara um falso profeta a um lobo vestido na pele de cordeiro. Então muito cuidado com os falsos profetas. E Deus usou os profetas para escreverem a Bíblia. Eles foram inspirados por Deus. A palavra inspirado nas línguas originais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, simboliza muito o sopro de Deus para o profeta. Então, quando o profeta é inspirado por Deus, ele está recebendo uma mensagem soprada pelo próprio Deus, podemos dizer assim, não uma mensagem que o profeta teve uma ideia. E também não entenda a inspiração divina como algo que foi estritamente ditado por Deus. Deus dizendo assim, Moisés, escreve aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Peraí, Senhor, eu peguei só até os céus. Repete aí. Não é assim. Não era uma inspiração verbal, mas uma inspiração conceitual, onde Deus então dava o sonho, a visão, ou então se comunicava falando com o profeta, e o profeta então na sua linguagem humana, do que ele havia compreendido, ele então colocava nas palavras, mas todo o processo sendo guiado pelo próprio Deus. Então esses homens, os profetas, Deus usou os profetas para eles escreverem a Bíblia, mas tudo soprado e guiado pelo próprio Deus, ok? Vamos lá então, prosseguindo, para a gente ir para a segunda pergunta, e a segunda pergunta é a seguinte: que profecia fez Joel sobre os dias finais da história humana? Que profecia fez Joel sobre os dias finais da história humana? O texto está em Joel capítulo 2, nós vamos ler dos versos 28 até o 32, tá bom? Versos 28 até o 32. Vamos ler 28, 29, 30, 31, 32. São 5 versos que vamos ler lá em Joel, capítulo 2. Repetindo a pergunta para você anotar aí no seu caderno, não perder nenhum detalhe da nossa aula de hoje. Que profecia fez Joel sobre os dias finais da história humana? Joel fez então uma profecia sobre o que vai acontecer nos últimos dias aqui do planeta Terra, da história da humanidade. E que profecia foi essa? Tá curioso? Vamos para a Bíblia então. Joel, capítulo 2, verso 28 em diante. Finalzinho aí do Antigo Testamento, você vai encontrar o livro de Joel, logo depois você vai passar aí, ó, Daniel, Oséias, passou Oséias, você para um pouquinho, chegou em Joel, tá bom? Joel capítulo 2, é um livro bem pequenininho, mas procura aí, com bastante carinho, bastante cuidado, vou te dar um tempinho de você encontrar Joel capítulo 2, verso 28 até o 32. Então, é um texto longo que vamos ler juntos aqui sobre essa profecia que Joel fez sobre os últimos dias da história da humanidade. Vamos lá? Anotou a pergunta? Repetindo, para você anotar aí, última vez. Que profecia fez Joel sobre os últimos dias, sobre os dias finais da história humana? Que profecia fez Joel sobre os dias finais da história humana? Joel 2, 28 a 32. Vamos lá? Vamos para a Bíblia então. A Bíblia nos diz o seguinte, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Gravou aí? Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Verso 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. Verso 31 agora. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 32, para fechar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Veja bem, lá no início, vou até voltar aqui para você ler, no início aqui no verso 28,
o Senhor fala assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí ele diz, ó, vossas filhas, é uma profecia para os dias finais, para os nossos dias. Ou seja, a igreja no final dos tempos receberia o dom da profecia, onde a Bíblia diz no verso 28, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Então o dom de profecia seria algo especial e presente na igreja dos últimos dias. Ok? Será que essa de fato é uma característica da igreja dos últimos dias? Vamos ver? Vamos ver então. Só para a gente firmar aí, só para a gente confirmar, quais são as duas características da igreja verdadeira? Ontem nós vimos diversas características da igreja verdadeira aqui na nossa aula, tá bom? E aí se você perdeu, você pode voltar aqui e acompanhar logo depois dessa aula. Mas, dentre elas, nós temos duas especiais. Essas duas se encontram em Apocalipse 12, 17, depois confirma em 19, verso 10, em Apocalipse 19, verso 10. Mas por enquanto, vamos lá em Apocalipse 12, 17 para saber quais são as duas características da igreja verdadeira. Se a igreja verdadeira tivesse uma identidade, o que estaria ali nas digitais dessa igreja verdadeira? Quais são as duas características de uma igreja verdadeira, da igreja verdadeira de Deus, da igreja visível, do povo remanescente? Quais as duas características da igreja verdadeira? Apocalipse 12, verso 17. Você pode conferir na sua Bíblia, estou abrindo a minha aqui também, mas você pode acompanhar na tela se você quiser, tá bom? Apocalipse 12, 17. Vamos lá? A Bíblia nos diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja bem, você que não pegou as aulas de ontem, não tem problema, eu vou te explicar aqui rapidinho. A Bíblia fala que o dragão irou-se contra a mulher. Pastor, já não entendi nada disso aí. Claro, a profecia, principalmente as profecias de Daniel e Apocalipse, são profecias muito simbólicas. E dentro dessas simbologias a gente tem que conseguir aí decifrar essas simbologias. Dentro do próprio livro do Apocalipse você vai encontrar que o dragão é a antiga serpente, é Satanás, o diabo, Lúcifer, é ele, ok? Então o dragão, ele se irou contra a mulher. Satanás ficou irado contra uma mulher. Que mulher é essa? Segundo Efésios capítulo 5, mulher na profecia era um símbolo de igreja. Assim como Cristo é o símbolo do esposo, do marido, a mulher é um símbolo da igreja. Então Cristo, ele se casou com a igreja. E aqui na profecia a mulher seria a igreja. Então irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar contra os restantes da descendência da igreja. E aí quem é esse restante, o remanescente da descendência da igreja verdadeira? Aí está aqui a característica. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus, a gente já estudou aqui sobre a lei, sobre os 10 mandamentos. Então a igreja verdadeira tem que guardar não só 1 ou 2 ou 9 mandamentos, mas guardar todos os 10 mandamentos. É uma característica da igreja verdadeira. Se você porventura frequenta aí hoje uma igreja ou conhece uma igreja que não guarda todos os 10 mandamentos, inclusive o quarto que manda guardar o sábado, ela já está com um problema aqui, essa igreja. Segundo a Bíblia, porque a igreja verdadeira, a perseguida por Satanás, aquela que Satanás tem ódio, porque está do lado certo de Deus, é a que guarda os mandamentos de Deus. Mas também fala que é aquela que tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus, pastor? É isso que a gente vai ver agora na Bíblia. O próximo texto é Apocalipse 19, verso 10. Vai anotando aí para não perder, tá bom? Apocalipse 19, verso 10. Olha o que a Bíblia nos diz nesse texto explicando o que é o testemunho de Jesus. Vamos lá. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, para responder a pergunta, o que é testemunho de Jesus, pastor? Aí a Bíblia vai te responder, não sou eu. Diz aqui, ó, porque... Cadê? Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A resposta está aqui, que essa igreja verdadeira, voltando lá em Apocalipse 12, 17, diz que a igreja verdadeira guarda os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus. O que é testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então essa igreja, além de guardar os 10 mandamentos, teria também o espírito da profecia, como Joel já tinha falado, e agora Apocalipse confirma que essa igreja verdadeira, nos últimos dias, a igreja remanescente, perseguida por Satanás, ela teria também o espírito da profecia. Ok?
aqui só para... Você deve estar, quem sabe, curioso, perguntando assim, que história é essa quando João, que é o escritor do Apocalipse, diz assim, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, e ele diz para não adorar. Que cena é essa? É um anjo que se aproximou de João. João estava numa visão, lá na ilha de Patmos, ele estava preso agora, ele tem uma visão do céu sobre diversas coisas, do grande conflito entre o bem e o mal, e uma dessas coisas que ele viu foi um anjo. Quando ele viu o anjo, ele se prostrou para adorar o anjo falou assim, não, eu sou igual a você, sou criatura também, adora só a Deus. E aí no final ele diz assim, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, para decifrar aquele enigma. O que é o testemunho de Jesus, segundo Apocalipse, aqui o texto anterior, 12, 17. Então, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Duas características então da igreja verdadeira, guarda os mandamentos e também tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, que é o nosso tema de hoje, né? Sobre os profetas, espírito da profecia. E a igreja adventista do sétimo dia, ela felizmente tem também uma pessoa no qual foi manifestado o dom da profecia, ou o dom do espírito da profecia nela, e ela é Ellen White. Ellen White recebeu de Deus então o dom da profecia. Ellen White foi uma pessoa comum, como qualquer outro profeta e profetisa na história, mas Ellen White acabou recebendo esse dom de Deus. Talvez você não esteja conseguindo ler aqui a mensagem, eu achei que daria para ler. Mas não dando para ler aqui, eu vou ler para você o que a história de Ellen White nos conta um pouquinho sobre essa profetisa da Igreja de Deus nos últimos dias, para você confirmar se ela de fato foi, segundo a Bíblia nos apresenta as características de um verdadeiro profeta, se ela foi ou não foi. Primeiro, Ellen White se casou com Tiago White, o nome dela era Ellen Harmon, então passou a se chamar Ellen White, porque se casou com Tiago White em agosto de 1846 e o casal teve 4 filhos. Aqui uma foto com 2 de seus 4 filhos. Está aqui um filhinho aqui, outro filho aqui, Tiago White e Ellen White. Ok? Para que a gente entenda mais um pouquinho desse quesito todo, como que a gente vai provar um profeta? Como a gente sabe se um profeta é verdadeiro ou é falso? Se alguém por aí afora falar assim, tem uma profecia sobre a tua vida, e aí como é que a gente sabe se é verdadeiro ou falso? Não estou falando que só a igreja adventista tem um dom da profecia. Quem sabe uma outra igreja, alguém possa de fato ter recebido o dom da profecia. Mas é necessário provar se é um verdadeiro profeta, biblicamente falando, se sim ou não. Se a Bíblia comprova que ele é um verdadeiro profeta ou não. Vamos lá? Testes de um profeta. Se quiser pode anotar aí. Primeiro teste. Tudo que esse profeta ensina deve estar em harmonia com a Bíblia. Tudo o que ensina deve estar em harmonia com a Bíblia. Se ele falou algo que não está na Bíblia, não é profeta de Deus. Não é porta-voz de Deus. Ok? Então o primeiro teste de um profeta é tudo que ensina deve estar em harmonia com a Bíblia. Vamos conferir isso? Isaías 8, verso 20. Lá no Antigo Testamento. Abra aí comigo. Isaías 8, verso 20. Vamos lá. Testes de um verdadeiro profeta. Para saber se o profeta é verdadeiro, primeiro, tudo que ensina deve estar em harmonia com a Bíblia, deve casar com a Bíblia. Se ele falar algo fora da Bíblia, não é verdadeiro profeta, ok? Vamos lá, isso não sou eu que estou falando, a Bíblia vai dizer. Isaías 8, verso 20, a Bíblia diz assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei e ao testemunho, ou seja, a lei era como era chamada as escrituras dos tempos de Isaías. Ou seja, tem que estar de acordo com as escrituras, com o testemunho das escrituras. Se tiver fora disso, jamais verão a alva. Ou seja, não é um verdadeiro profeta. A lei é o testemunho, se não falar baseado nisso, jamais verão a alva. É o primeiro teste de um verdadeiro profeta. Se ele falar algo que está fora da Bíblia, meu amigo, pode cancelar isso aí, não é profeta de Deus não. Ok? Então, e Ellen White, pastor? Ellen White, ela teve essa característica de falar tudo conforme a Bíblia? Bom, Ellen White escreveu cerca de 25 milhões de palavras que se encontram em mais de 100 mil páginas manuscritas. Todas as suas publicações estão em harmonia com as escrituras sagradas. Em nenhum momento você vai ver os escritos de Ellen White falando algo fora da Bíblia. Pelo contrário, em nenhum momento Ellen White disse assim, ó, meus escritos substituem a Bíblia. Não. Ela disse assim, ó, os meus escritos são uma luz menor que conduz à luz maior, que é a Bíblia. Então, ela diz assim, ó, quando você lê os meus livros, ele vai te conduzir para a Bíblia. O meu livro não é o fim. Não, pelo contrário, é um meio de você se aproximar da Bíblia. Então, quando você lê o livro dela, você é convidado a ler mais a Bíblia. Ok? Então, Ellen White escreveu aí mais de 100 mil páginas e jamais escreveu algo
fora do que está na Bíblia. Você pode fazer, inclusive, conferir isso. Você vai ver ela citando muito mais a Bíblia do que coisa da cabeça dela mesma, ok? Aliás, ela nunca citou nada da cabeça dela quando escreveu, porque foi inspirada por Deus. Mas você deu para entender aqui que ela nunca escreveu fora da Bíblia? Outra coisa importante do teste de um verdadeiro profeta é que pelos seus frutos conhecereis. Mateus 7,20, a gente não precisa nem abrir lá, porque fala exatamente isso. Pelos seus frutos o conhecereis. É exatamente essa a ideia. Se você olha para a vida de uma pessoa que diz assim, eu sou profeta, eu sou profetisa, mas a vida dela é toda bagunçada, ela dá calote em todo mundo, ela xinga quem está pela frente, ela não respeita ninguém. Então os frutos dessa pessoa mostram que ela não é um verdadeiro profeta, porque pelos seus frutos conhecereis. Você vai saber se a laranjeira é boa ou não é, se ela dá boas laranjas. Se ela não der boas laranjas, ela não é uma boa laranjeira. Então, da mesma forma, um profeta, ele não é um profeta de Deus se ele não demonstrar os bons frutos. Deu para captar a ideia? Então, o segundo teste de um verdadeiro profeta é pelos seus frutos conhecereis. E Ellen White, como é que era a vida dela? Vamos lá tentar entender isso juntos então também? Eu vou ler para você. Ellen White, ela trabalhou por 70 anos sob a observação de muitos incrédulos. 70 anos ela foi profetisa. Ela começou aos 16 e morreu aos 86. 70 anos de profetisa, sob a observação de muitas pessoas que não acreditavam muito. Tinham lá suas dúvidas com ela. Eram cheias de suspeitas e abertamente era hostilizada, constantemente. Pelo fato, primeiro, numa sociedade antiga, aí por volta de 1820 e pouco, 30 e poucos, até 1900 e alguma coisa foi quando ela faleceu, ela viveu aí numa sociedade que era muito machista, onde uma mulher ser considerada um instrumento de Deus era a maior coisa, a coisa mais errada do mundo. Como é que pode? Por que Deus não escolheu um homem? Deus escolheu uma jovenzinha de 16 anos. E aí ficou esse questionamento a vida inteira. Ela ficou sob hostilidade e questionamento e dúvida de muita gente. Mas sua vida esteve sempre acima de qualquer suspeita. Pode pesquisar, você não vai encontrar nada dizendo contra a vida e o ministério de profetisa que Ellen White teve. Ok? Para a gente prosseguir então, mais um teste agora. Um teste é que quando se cumpre a palavra desse profeta. Esse profeta tem que falar o negócio e o negócio tem que acontecer. Se ele profetizou uma coisa, aquilo precisa se cumprir, ok? Ele não pode falar assim, ó, amanhã vai chover e amanhã não chove. É profeta falso. Então, quando se cumpre a palavra desse profeta, ele é um profeta verdadeiro. Vamos ver isso na Bíblia? Jeremias 28, verso 9. Abra aí. Jeremias capítulo 28, verso 9. Aí bem pertinho de Isaías, que foi o último texto que a gente abriu. Jeremias 28, verso 9. Anota aí. Outro teste é quando se cumpre a palavra desse profeta. Ele é um verdadeiro profeta. Quando não se cumpre, pode esquecer. Jeremias 28, verso 9. Na Bíblia eu leio assim: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Então o profeta que profetizar paz, só quando acontecer a paz é que ele vai ser conhecido como profeta enviado pelo Senhor. Se ele profetizar guerra, só quando vier a guerra é que ele vai ser conhecido como profeta do Senhor. Então ele prometeu, ele predisse aquilo, tem que se cumprir, senão não adianta. E Ellen White, ela teve alguma coisa que disse e que se cumpriu de fato? Vamos lá, eu vou ler para você, porque eu já vi que não vai dar para você ler na tela, mas eu vou ler para você. Sobre esse teste de Ellen White. Primeiro, em 1968, diz aqui, ó, em 1968 Ellen White advertiu certas pessoas muito obesas de serem susceptíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. Olha só, em 1868, ela disse que pessoas mais obesas estavam mais suscetíveis a terem doenças cardíacas e morte súbita. Ou seja, pode dar um ataque cardíaco e morrer rápido. Em 1960, ou seja, 92 anos depois, a Sociedade Americana de Cardiologia recomendou a redução ou controle do consumo de gordura por motivos de riscos cardíacos. Olha só, Ellen White recebendo uma instrução direta de Deus, recebendo uma mensagem de Deus, ela se antecipou à ciência em 92 anos. E disse 92 anos da ciência descobrir de que uma pessoa muito obesa ou com muita gordura corporal tem mais risco de doença cardíaca. E aqui agora, 92 anos depois, em 1960, a ciência chega à conclusão de que, fato, isso aí é verdade mesmo.
Ellen White tinha razão. E a ciência não estava nem perto de descobrir isso quando ela quando ela lançou essa palavra. E outra coisa importante também que ela havia dito em seu tempo, em 1872, ela falou da importância do exercício físico para uma boa saúde, principalmente a marcha. O que é a marcha? Hoje em dia ela é chamada de Cooper. E aí, a descoberta feita pela ciência aconteceu só em 1960. Ou seja, aí cerca de mais ou menos uns 82 anos depois, através do próprio cientista chamado Cooper, não é à toa que é chamado hoje a corrida de Cooper, porque um cientista, ele descobriu de que o exercício físico, a corridinha, aquela marcha um pouquinho mais acelerada, aquela corridinha, ela faz muito bem para a saúde física. E Ellen White já dizia isso em 1878. Pastor, mas ela não poderia ter estudado? Não. Ellen White estudou só até a 3ª série. Sofreu um acidente aos 9 anos de idade. Estudou só até aí. Não teve estudo. Era uma menina que era extremamente humilde. Cresceu, recebeu essa mensagem de Deus e então cuidou do povo de Deus durante um bom tempo antes da ciência sequer descobrir isso aqui. Ela deu várias dicas na área da saúde. Deu para compreender aqui? Outro teste. O profeta verdadeiro, ele deve ser um guia divino em tempos de crise. Um profeta tem que ser um guia divino em tempos de crise. Anotou aí? Guia divino em tempos de crise. O verdadeiro profeta é assim. Ele não só profetiza o futuro, mas também ele guia o povo de Deus. Como eu disse aqui, Ellen White guiando a saúde do povo de Deus nos últimos dias. Quem sabe para você pensa assim, pastor, mas para a igreja não é irrelevante questão de saúde? Para a igreja importante são outras áreas. Ela escreveu também em outras áreas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que Deus sempre mudou o regime alimentar de seu povo antes de receber uma bênção especial? Quer ver só? Lembra que o povo, antes de entrar na terra prometida, Deus deu maná para eles comerem todos os dias? Lá no Egito, onde eles eram escravos, eles estavam acostumados a comer carne todo dia. Deus manda o povo para o deserto, 40 anos ali só comendo maná. Por quê? Porque Deus queria mudar o regime alimentar daquele povo para viver novos hábitos. E antes de nós irmos para a nossa terra prometida, a Nova Jerusalém, Deus também deseja mudar os nossos hábitos alimentares. E Ele então, através de Ellen White, uma profetisa, uma mulher de Deus, antecipou em muitos anos a ciência para guiar o povo de Deus para a mudança alimentar antes de ir para a terra prometida também. Ok? Então, agora, nesse sentido, o profeta também é um guia divino em tempos de crise. Vamos lá? Salmo 32, verso 8. Vamos para o primeiro texto. Salmo 32, verso 8. O profeta também tem que ser um guia divino em tempo de crise. Salmo 32, verso 8. A Bíblia diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Deus dizendo que sempre vai guiar o seu povo, dar conselhos ao teu povo. E ele mesmo disse que não faria nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, para guiar o seu povo e instruir o seu povo, guiar o seu povo, Deus então manda conselhos através de seus profetas. Outro texto agora, Oséias, finalzinho aí do Antigo Testamento também, lá próximo a Joel. Lembra que nós lemos? Passou Daniel, vai encontrar Oséias aí, ó. Oséias 12, verso 13. Oséias capítulo 12, verso 13. Ainda sobre a ideia do profeta ser um conselheiro de Deus, ser um guia divino em tempos de crise. Olha o que diz esse texto aí, Oséias 12, verso 13. A Bíblia diz assim: Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. O povo de Deus sempre foi guardado, guiado através de um profeta. Sempre quando a crise aparece, Deus manda um profeta. Você lembra quando Davi cometeu um pecado contra a esposa de Urias? Com Betseba, que era a esposa de Urias, e aí Deus disse assim: profeta, vai lá na casa de Davi e fala com ele. O profeta foi lá e falou assim: Davi, você cometeu pecado, meu amigo. Você fez errado. Então, em tempo de crise, o profeta é um guia divino para o povo de Deus. E Ellen White, foi assim? Vamos então entender sobre Ellen White também, nesse sentido. Nos momentos decisivos, diz aqui o texto, nos momentos decisivos e de crise da Igreja Adventista do Sétimo Dia, muitos momentos, Ellen White foi uma forte voz de Deus a orientar sobre o rumo que se deveriam tomar. Os seus incessantes anos de labores
foi uma voz que Deus usou para dar direção à sua obra. Então Ellen White foi extremamente utilizada por Deus durante toda a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando a igreja estava nascendo e precisando tomar decisões, Ellen White ia lá e dizia assim, ó, Deus pediu para dizer isso, para fazer dessa forma, desse jeito. Então foi um guia de Deus, comprovando mais um teste bíblico do verdadeiro profeta. Ok? Para a gente então, já caminhando para os finalmente, durante 70 anos, é bom frisar isso aqui, durante 70 anos, ela escreveu cerca de 100 mil páginas, tornando-se uma das maiores escritoras da humanidade. Inclusive, trago para você isso aqui, ó. Ellen White escreveu diversos livros, aqui tem alguns deles, ó, Mensagens aos Jovens, que é exclusivo para jovens, Educação, Conselhos para a área educacional, Serviço Cristão, Caminho a Cristo, um dos mais vendidos de todos os tempos, e O Grande Conflito. Inclusive o seu livro, O Desejado de Todas as Nações, é considerado uma das melhores biografias sobre a vida de Jesus. O livro O Grande Conflito, milhões e milhões e milhões de cópias já vendidas no mundo inteiro. Então entenda que foi uma mulher guiada por Deus. Tanto que foi uma mulher guiada por Deus que ela é reconhecida. Essa revista aqui, que é a revista Smithsonian, é uma revista muito reconhecida e renomada nos Estados Unidos. Ela elencou os 100 homens e mulheres mais influentes, os 100 personagens mais influentes da história dos Estados Unidos. E Ellen White figura entre os 100 norte-americanos mais influentes de todos os tempos, comprovando que de fato foi uma mulher diferente, uma mulher de Deus. E eu quero terminar hoje com a nossa decisão. Se você entendeu o tema de hoje, eu queria que você colocasse aí no comentário aí, dizendo assim, eu entendo que a igreja precisa de um profeta. E a igreja adventista tem esse profeta. Coloca assim, eu entendi a lição de hoje. Coloca aí, eu entendi a aula de hoje. Coloca aí se você entendeu tudo. Se Deus falou com você de alguma forma, coloca aí, eu entendi. E eu queria que você repetisse a nossa decisão de hoje. Vamos juntos? Aceito que a igreja é verdadeira. Pode repetir? Vamos lá? Aceito que a igreja é verdadeira. No tempo do fim, teria o dom profético restaurado. Compreendo ser Ellen White uma profetisa moderna e desejo conhecer mais seus escritos e atender seus conselhos inspirados. Amém, amém. Eu fico bem feliz com a sua decisão. Tem muita gente que tem preconceito com esse tema, mas nós vimos hoje puramente na Bíblia, que a Bíblia comprova que Ellen White de fato foi uma profetisa. E não entenda, Ellen White os escritos dela não substituem a Bíblia. Nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia não adoramos Ellen White, como muitos dizem por aí, e nem é uma deusa, nem é a fundadora da Igreja Adventista, nem a dona, nada disso. Ela foi um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que foi inspirada por Deus, comprovando todos os testes de um profeta na Bíblia. E aí? Que tal a gente mergulhar um pouquinho mais para entender o que Deus falou através dela, lendo seus livros, lendo seus escritos? Vale muito a pena. Depois que você experimentar e ver o que eu estou falando, você vai entender bem qual é o significado e a importância de ter um verdadeiro profeta na Igreja de Deus nos últimos dias. Com esse pensamento, quero te convidar a fechar os olhos agora e orar comigo. Querido Senhor, obrigado por essa pessoa que veio aqui e acompanhou essa aula mais uma vez. E que tomou uma decisão entendendo que o dom da profecia seria restaurado nos últimos dias para a igreja verdadeira. E Ellen White recebeu esse dom. Nós queremos, ó Deus, aprofundar um pouquinho mais desse conhecimento que o Senhor passou para ela e que hoje estão em livros. Que o Senhor, ó Deus, possa nos fazer entender essa importância do dom profético na igreja verdadeira dos últimos dias e começar a praticá-los. É o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então terminar com a nossa interatividade, vamos terminar aqui com a nossa interação. Vamos ver o que você deixou de recadinho aí para nós, de comentário. Vou voltar lá no começo agora para ver o que você comentou aqui para nós, tá bom? Só, ok. Agora sim. Deixa eu voltar lá no começo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Só um minutinho aqui. O computador tá travando todo aqui. Enquanto tá dando jeito aqui no computador, calma aí que vai dar certo. Enquanto tá dando jeito aqui no computador, eu vou... Peraí. Agora sim, agora vai dar certo, gente. Peraí. Pior que não tá dando certo, não. Já tem 2 dias que eu não consigo ler os comentários de vocês aqui. Hoje vai dar certo.
Agora sim. Agora sim. Hoje deu pra gente acompanhar, ver todos os comentários desde o início até agora. Deixa eu tentar ler aqui então os comentários de vocês. Ver se colabora aqui no meu computador, gente. Só um minutinho. Tá vendo aí, ó? Travou tudo aqui agora. Ó. Travou tudo aqui. Vamos lá. Só mais um pouquinho de paciência aí, vou te pedir. Se não der certo, a gente vai seguindo aí. Esses comentários aqui eu já li anteriormente. A Isabel também diz boa noite. A Helenice dizendo sim, existem muitos falsos profetas. A Elisane também deu boa noite aí para o Jean Carlos. A Cimei, boa noite pastor, boa noite Cimei. A Luzilândia dizendo sim, é o que mais tem, falsos profetas. E um feliz sábado a todos, feliz sábado minha amiga. Cristina Silva, boa noite Cristina. O Jean aí respondendo para Elisane, boa noite minha amiga, feliz sábado, Deus te abençoe. A Terezinha Gonzaga dos Santos, boa noite pastor, feliz sábado Terezinha. Edileuza dando boa noite, feliz sábado Edileuza. O pessoal colocou os textos aqui. A Isabel dizendo, os falsos profetas eles falam em meia verdade. E às vezes por falta de nós não estudarmos a Bíblia, acabamos sendo enganados. É verdade mesmo. A Simone dando feliz sábado a todos. A Terezinha também dizendo aí, é verdade. A Luzilane dando boa noite Raimundo, de Maria. Deixa eu ver aqui, a Isabel colocou, Léo e do Carmo, um abraço, um feliz sábado. A Isabel sempre convidando as amigas estão por aí. A Fátima dizendo, eu entendi. A Elisane disse amém, a Juliana também amém. Terezinha disse, eu entendi. A Helenice também, eu entendi a aula de hoje. A Berenice colocou amém, a Terezinha amém, a Elisane amém. A Isabel amém, todo mundo amém, amém. A Juliana dizendo, ótima aula pastor, saudade, grande abraço para você e família. Um abração aí, Ju, para todo mundo. A Eunice, que é minha mãe não perde uma também, viu? Dizendo aí, Deus continue te usando, te abençoando sempre. A Isabel dizendo, pastor, você é um profeta enviado por Deus. Amém, Isabel. Amém, recebo. A Priscila dizendo, essa internet tá fogo esses dias. É verdade, Priscila, essa internet tá brincadeira. Você viu que o meu computador travou, foi tudo aqui, mas agora já voltou, conseguimos nos comunicar. Amanhã, gente, nós vamos ter, quem sabe, a aula aqui mais decisiva de todas. E eu quero te convidar a não perder nenhum detalhe. Amanhã às 8 horas a gente tem um encontro marcado aqui. Sabe qual é o tema de amanhã? O que Jesus ensinou sobre o batismo. É isso mesmo. Por falar em batismo, segunda-feira nós temos um batismo marcado. Se você é uma dessas pessoas que será batizado, me procure no Message, me procure aqui mesmo no comentário, ou me procure aí no WhatsApp dizendo assim, pastor, tem o meu batismo. E se você é um membro da igreja que tem se comunicado com um amigo, dado um estudo bíblico, quem sabe, para um amigo que está tomando a decisão dele sobre o batismo, diga para esse amigo que segunda é o batismo dele. Marca e me procura para que a gente agende, deixe tudo bonitinho para essa segunda-feira, tá bom? Que Deus te abençoe, espero ver você aqui amanhã às 8 horas da noite, onde o tema será o que Jesus ensinou sobre o batismo e também teremos o batismo na segunda-feira. Você não perde por esperar. Que Deus te abençoe, te dê um bom sábado e até amanhã, se Deus quiser.